que a gente está abordando aqui. Ela já entrou com 10, 12 ações contra abusos na TV, que são concessões públicas. Conseguiu um. O resto, todos os juízes pulam fora. E daí você vai perguntar, por quê? É medo? Não, o Poder Judiciário ainda não entendeu, não aprendeu. Eu acho que aí, o 11 de agosto e outros centros aí de estudos jurídicos, eles devem uma discussão mais aprofundada aí sobre as características da imprensa. Sabe, e para transmitir isso para os juízes, saber separar o que é o direito de opinião, que é sagrado, do que é a jogada empresarial, para saber entender o que é a lógica da empresa jornalística e quem são aqueles que usam, digamos, esse direito do cidadão, que é o direito à boa opinião, para suas jogadas empresariais. E tudo isso é muito complicado, porque quando você vai entrar, por exemplo, nos abusos que ocorrem em televisão. Ontem no programa tinha um desembargador de São Paulo muito bom, ontem não, segunda, e a Eugênia, mas se você for julgar na TV aberta o que pode ou não ser, passar, você entra numa área de arbítrio muito complicada. Você tem bandeiras aí que são bandeiras mais avançadas aí em termos morais, tem bandeiras que são mais atrasadas, e daí você pega os abusos. E o pessoal que está nessa linha mais, não digo mais avançada, mas mais moderna, digamos, teme que, na hora de conter os abusos, você contém também essas manifestações e entra no moralismo exacerbado, né? Então, são muitos temas complexos aí que têm que ser aprofundados no campo jurídico e tem que se abrir uma discussão ampla mesmo aí com o Poder Judiciário e com os juízes. E essa discussão ajuda muito. O ministro Aires Brito, que é presidente do Supremo, ele... Eu até escrevi uma carta aberta para ele aí, que ele entra no CNJ. A imprensa tem duas fontes de poder. Um é ameaça. Qualquer escândalo, aí pegaram aí um desembargador aí que deu um voto contra o Daniel Dantas, a Veja, fez uma matéria escandalosa contra o cara. Então ninguém quer ser exposto assim. E a outra coisa, ela suborna pela visibilidade. Daí você pega lá um ministro que é todo simpático, gosta de se apresentar como poeta e tudo, que é popularidade. E daí você ganha ele por conta disso. Então, o ministro Aires Brito, que é um doce de criatura, aí ele participou de 3, 4 seminários promovidos pelos grandes jornais, onde ele dizia que ia montar no CNJ um grupo de trabalho para discutir, para impedir que os juízes de primeira instância dessem sentenças contra a mídia, descumprindo o que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, que o direito à publicação não pode ter censura prévia. Eu mandei uma carta aberta para ele e falei, ministro, o problema não é o juiz ir contra a imprensa, o problema é o juiz que não vai contra a imprensa. Eu estou há 4 anos querendo o direito de resposta na Veja que eu não consigo. Consegui agora, recentemente. Eu estou há 3 anos com ações que eu abri contra a Veja que não chegaram nem ao juiz de primeira instância. O direito de resposta, que é algo sagrado, constitucional, acabaram com a lei de imprensa e o Supremo, irresponsavelmente, não pensou em formas aí de preservar, criar um novo procedimento aí para o direito de resposta, né? Então, é um conjunto amplo, aí eu vou terminando aqui, é um conjunto amplo de temas aí que tem que ser aprofundados e debatidos. E você tem aquela linha tênue mesmo, quer dizer, como conter os abusos sem infringir, de fato, a verdadeira liberdade de imprensa. Como você coibir abusos morais na televisão sem cair num moralismo aí, macartista aí, que possa tirar os direitos aí de discussão aí, de segmentos aí, que advogam práticas não convencionais aí, de moral e tudo, né? É uma ampla discussão que está começando tudo, e nós devemos tudo isso à revista Veja. Se não fosse os abusos continuados, essa ligação com o crime organizado, os assassinatos de reputação reiterados, aí, a arrogância e tudo, certamente o Brasil ia demorar um pouquinho mais para cair a ficha. Muito obrigado. Obrigado, Nassif. Queria aproveitar agora para dar boa noite a todos e todas. Primeiro, meu nome é Francesco, sou do Fórum da Esquerda. Queria anunciar também que o evento dá direito a um certificado e a lista de presença do evento está passando agora. Então, quem quiser, assina aí a lista de presença. Queria também registrar a presença do professor Newton de Luca,
Professor do Departamento de Comercial, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ali atrás. Obrigado. Uma salva de palmas. E agora passo a palavra ao professor Dalmo de Abreu Dall'Aria. Bom, caríssimos membros da mesa, caro colega, amigo, eminente juiz Newton De Luca, caros colegas aqui presentes, eu quero agradecer a grande gentileza do convite para estar aqui, para aquilo que eu costumo chamar de uma reflexão em voz alta. E o tema que me foi proposto é exatamente a relação imprensa e judiciário. E eu quero dizer, desde logo, que eu ouvi com imensa satisfação as palavras do eminente jornalista Luiz Nassif. E, de certo modo, surpreendido, porque ele faz críticas à imprensa que eu tenho feito. E tenho feito, às vezes, recebendo sérias restrições, sobretudo de parte da imprensa. E devo dizer desde logo a vocês que eu não tenho liberdade de imprensa. Eu já publiquei artigos em jornal. Tinha até artigo semanal. Hoje, nenhum jornal publica meus artigos. Quero dizer que meu blog está à sua disposição na hora que o senhor quiser. Eu só consigo publicar porque ele tem a máxima boa vontade. Mas daqui a pouco eu vou fazer referência aos editores. Eu estou publicando no JB Site, é um jornal eletrônico, e uma vez a cada 15 dias eu consigo publicar um artigo. E, fora disso, no Observatório da Imprensa, do Alberto Dines. Mas, realmente, o tema é de muita importância. E eu queria dizer a vocês que, agora, há poucos dias, eu acabei de escrever um artigo para ser publicado na Espanha a respeito da primeira Constituição espanhola, Constituição de Cádiz, que é de 1812. E o que me chamou a atenção, entre outras coisas, é que na Constituição espanhola de 1812 é afirmada expressamente a liberdade de imprensa como direito fundamental. Então, isso realmente vem de longe. Isso começa ainda no século XVIII, com as revoluções burguesas, e esta afirmação da liberdade tinha muito a ver com o combate ao absolutismo. Então, a livre divulgação das informações era fundamental para que o povo ficasse bem informado, inclusive, sobre os atos do governo, porque isto era parte de uma sociedade democrática. E o povo tem o direito de saber. E, naturalmente, a partir daí, houve uma ampliação deste benefício que a imprensa presta quando divulga informações. Então, são muitos os benefícios, né? Transmitir a informação, aproximar as pessoas que vivem, por exemplo, no Brasil, que vivem em pontos diferentes do território nacional. Como seria bom se a imprensa informasse mais sobre o que vem acontecendo nas diferentes partes do Brasil. Entretanto, que o Luiz Nassif já chamou a atenção para alguns aspectos, a imprensa, grande parte da imprensa, sobretudo a grande imprensa, faz aquilo que eu costumo dizer que é uma libertinagem da imprensa, não é liberdade de imprensa. E, mais do que isso, a liberdade de imprensa virou liberdade de empresa. De liberdade de empresa. A grande imprensa é uma empresa.
Seu objetivo é lucro, é apoiar os que lhe dão lucro, e isto tudo põe em plano secundário. O grande benefício que a imprensa pode dar ao povo, transmitindo informações. Eu mesmo tive, numa das vezes em que eu fui procurado, há não muito tempo, é raro isso acontecer, mas fui procurado por um repórter, mas que queria saber a respeito de crimes praticados por jovens estudantes, coisas assim. E pegava um fato e queria que eu dissertasse sobre aquele fato. E eu disse a ele, olha, eu circulo permanentemente pelo Brasil. E é verdade, eu circulo, especialmente depois de aposentado, eu circulo muito. Eu tenho dito aos colegas que eu gostaria de saber como é que alguém se aposenta da aposentadoria, porque eu estou trabalhando muito mais do que antes. E sou advogado de índios há quase 30 anos. E eu vou a Roraima, vou ao Acre, eu circulo por aí. Sou advogado de quilombolas e de outros grupos comunitários. E tenho conhecimento da existência de muitos grupos comunitários muito bem organizados, ações humanistas de extraordinário valor humano e social. Isso tudo não aparece na imprensa. E quando eu disse ao jornalista, você me procura para falar de crime, de violência, com tanta coisa boa acontecendo no Brasil? E é o que ele me disse, coisa boa não é notícia. Então, com essa mentalidade, as vantagens, os benefícios da imprensa vão por água abaixo. Em todo caso, eu vou fazer algumas observações